Sejam todos bem-vindos de novo. É uma alegria sempre encontrar vocês aqui. A nossa aula hoje, então, né, da nossa disciplina de organização do processo saúde e trabalho. Eu vou recapitular um pouquinho o que a gente conversou a semana passada, né? A gente falou um pouquinho sobre o que é saúde, a gente falou um pouco sobre essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é uma foto muito famosa, que já correu o mundo inteiro quando a gente fala de desigualdades sociais. Depois daquela novela da Globo, e desse lado direito aí tá um condomínio de luxo em Morumbi, São Paulo, né? A gente falou sobre o significado de saúde para essas duas comunidades que estão divididas aí por um muro, né? Por uma rua. E claro, a saúde ela não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Ela depende da época, do lugar, da classe social, dos nossos valores individuais, até das nossas concepções religiosas, né? Que a Organização Mundial de Saúde definiu há muito tempo atrás, em 1948. E no início da aula, não sei se vocês lembram, eu pedi para cada um escrever aqui no chat o que significava saúde. E aí eu fui copiando os significados. Significado escrito pela Organização Mundial de Saúde, né? A OMS, ela fala que a saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de enfermidade, ou seja, não é apenas ausência de dor, né? Porque ele considera a saúde num sentido mais amplo, né? A gente falou também sobre o campo da saúde, né? Que quando a gente fala de saúde, a gente fala da biologia humana, que é a genética, ambiente na nossa saúde, que é um fator também, o meio ambiente é um fator que determina o nosso estado de saúde e de doença. Nós falamos sobre o estilo de vida, o estilo de vida é um item extremamente importante hoje sobre a determinação do nosso estado de saúde, né? É a minha decisão pessoal de fumar ou deixar de fumar, de beber ou deixar. Às vezes, quando a gente fala de hospital, assistência à saúde, é o médico, é o hospital, o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, é o remédio, é o postinho de saúde, a farmácia. Às vezes é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em saúde. Mas às vezes é muito mais importante eu ter um estilo de vida saudável do que dispor de uma radiografia do meu pulmão uma vez no ano, para mim que sou fumante, por exemplo, né? Não sou, mas imagina se fosse. Para mim é mais importante ter um estilo de vida mais no meu estado de saúde e doença. Então a gente falou então sobre esses conceitos de saúde, a gente falou da nossa. E lá na nossa Constituição de Saúde, Constituição Federal, né, que é a Constituição de 88, que ainda é válida, a gente tem um artigo que é o artigo 196, e ele fala uma coisa extremamente importante: saúde. Lá nessa Constituição,
que muitas pessoas hoje conseguem acessar serviços e acessar remédios, acessar vários tipos de serviço em saúde por conta dessa legislação. Intolerância a algum tipo de lactose, de leite, que elas precisam de um leite especial, que é em torno de R$ 400 uma latinha. E muitas dessas pessoas conseguem acessar esse benefício do governo, vai lá na prefeitura e consegue porque é o direito de todos e é dever do Estado, né? Eu dei aquele exemplo do paciente de R$ 1 milhão. Aqui no Brasil tem em torno de uns 23 a 25 pacientes que têm uma síndrome super rara. E para que eles consigam sobreviver, eles precisam. E essa aplicação ela é mensal. Se o paciente não tomar, ele morre. E são 25 pacientes, mais ou menos, que são beneficiados pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, o governo banca, e são pacientes que custam muito para o Sistema Único de Saúde, né? De políticas de saúde, né? Então, só para recapitular, então, o que foi a nossa aula semana passada. A gente falou, então, que a saúde e a doença não são processos separados. Existe uma relação de reciprocidade, ou seja, existe uma relação que processo. A nossa alimentação, a água, o clima. Olha, o nosso alimento, a água e o clima, por exemplo, podem determinar a nossa saúde. Mas se a água estiver contaminada, ela determina a qualidade ideal, ele também pode ser indutor de doença na gente, né? O clima, a gente deu exemplo de cidades que têm um alto índice de poluição. Lembra da cidade que eu falei a semana passada? Quem lembra, escreve aqui no chat. Que a gente comentou que porque tem nessa cidade, exatamente, Luciene, Cubatão, e não só Cubatão, né? Hoje a gente tem muitas cidades, mas Cubatão é um exemplo muito clássico. É porque tem uma quantidade muito grande de indústrias, né, na região próxima a Cubatão e que leva uma poluição do ar lá. As nossas relações tecnologia que hoje a gente tem condição de prevenir muitas doenças que há 40, 50 anos atrás não tinha. Nós estamos vivendo uma realidade agora. Nós estamos dependendo de tecnologias em saúde para que já foi produzida na história da humanidade, ela durou 18 meses, 1 ano e meio, né? E há uma grande expectativa. A vacina da Rússia também, não que elas já estejam prontas para ser usadas, elas estão ainda numa fase de teste, né? A produção de uma vacina ser testada num grupo pequeno de pessoas, à medida que vai confirmando a segurança do medicamento, da vacina, é que ela passa a ser aplicada num grupo maior, né? Aqui no Brasil já tem uma quantidade grande de médicos
que já foram vacinados por essa vacina teste, mas ainda é uma fase de teste. E é assim que a tecnologia vai ajudando a gente, né? Uma UTI, por exemplo, é uma quantidade de tecnologia muito grande que é utilizada para garantir a nossa saúde, né? A nossa habitação, o nosso trabalho, a nossa casa pode interferir no nosso estado de saúde ou de doença. Se eu morar num lugar que eu não tenho um saneamento básico, não tenho acesso à água tratada, né? Isso pode mudar o meu estado de saúde ou também de doença, né? Então, isso foi reciprocidade, ou seja, um processo de relação entre o que é saúde e o que é doença. Hoje a gente vai conhecer quais são as teorias que explicam o processo saúde e doença. Olha, hoje é fácil entender. Vamos pegar um exemplo clássico, né, do Covid-19. A China, o ano passado, descobriu, né, por isso que chama Covid-19, né, que é o nome do vírus, mas doença, identificou a doença. Então, hoje é fácil para nós, a ciência, ela explica, ela elucida esse processo de saúde, sintoma, causa um sinal, a doença desenvolve, e aí tem as consequências dessa doença, que pode ser a cura, pode ser alguma sequela ou pode ser a morte. Isso é o processo saúde e doença. Hoje é fácil porque hoje a gente tem tecnologia. E olha que nem é tão fácil assim, né? Porque até hoje ainda está estudando, porque é foto aí, uma foto bem antiga, e foi uma das primeiras teorias para se explicar o processo saúde e doença. Antigamente, a gente não, a gente não tinha vários recursos tecnológicos para encontrar as causas das doenças. E aí, algumas pessoas, elas começaram a atribuir as causas da doença como um fenômeno sobrenatural. Eles misturavam muito a religião, né, com os males, então as pessoas estavam com os males, né, daí que vem o nome das doenças como males, né, como o mal, mal de Alzheimer, mal disso, mal daquilo, então escreve para mim aí no chat. Quem sabe o que é, vamos, deixa eu dar, aquela pessoa histérica. Que vem na o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala assim, fulano é histérico, ou é histérica, aquela moça é histérica demais. O que vocês acham que é? Uma pessoa agitada. Muito bem, Lohane, é isso aí. Agora, nervosa, Ana, é isso mesmo. Então, vamos lá. Estressada, isso mesmo, é exatamente isso. Agora vamos entender o que significa a palavra estéril. Isso mesmo. Complicada, isso aí. Há um tempo atrás, né, muito tempo atrás, a gente falava, né, quando a pessoa estava histérica,
os curandeiros naquela época não tinha tratamento para as doenças, né? Baseado com as experiências práticas do dia a dia, eles começavam a propor planos de tratamento para curar aqueles males daquela época. Se a gente for na raiz da palavra, histérica, vem da palavra, por exemplo, uma outra palavra que vocês conhecem, histerectomia. Histerectomia é a remoção. Falando, aquela mulher já ligou, não quer ter mais filho mais. O que ela fez, na verdade? Ou ela realmente ligou as trompas, né? Cortou lá, fez o processo cirúrgico para não ter filho, ou ela fez a histerectomia, que é cortar, significa cortar. Hysteric, né? Vem da palavra, lá da raiz da palavra, e significa útero. Então, antigamente, eles achavam que as mulheres que apareciam estressadas, histéricas, eles tinham um tratamento. Como eles não conheciam a anatomia por dentro, o que eles achavam? Eles achavam que os órgãos, eles movimentavam dentro do nosso corpo. E que, na verdade, a mulher que apresentava aquele sintoma de histérica, o útero, a barriga, que o abdômen, algum órgão aqui tinha subido para a cabeça. Porque eles achavam antigamente, antes de se conhecer a anatomia, eles achavam que os órgãos se movimentavam. É de rir mesmo, Jesus, é isso mesmo. Vocês querem ver exemplo que até hoje, o tanto que é arraigado esse pensamento que os órgãos movimentam. Quando a gente fala assim, deixa eu tentar lembrar, peraí. Eu levei um susto, que meu coração veio parar na garganta. Então, olha, não faz, né? Mas a gente sentiu o pulsar do coração na garganta, que foi uma batida de coração mais forte ao ponto da gente sentir. Mas antigamente a gente achava que o órgão movimentava. Nossa, fulano deu um nó nas tripas. Quando assusta. Conta, Renata. A gente fala muito, se a gente for lembrar, que a gente vai lembrar de um monte de exemplo que remete a essa ideia que as pessoas acreditavam que os órgãos movimentavam. Depois eu leio aqui o que a Renata vai. Ela falava desse jeito, né? Quando assusta, que o coração para na garganta. Então, eu vou falar para vocês como que era o tratamento, e é o que retrata essa pintura e essa foto que vocês estão vendo. Eles faziam, então, um tratamento. Eles deitavam a mulher numa cama, como vocês estão vendo aí, e eles faziam uma substância, uma substância não, na verdade, uma. E eles colocavam água, flores, óleos, essências, coisas cheirosas. E colocavam lá no pé, banhava o pé dessa mulher. E eles faziam em outra panela uma mistura de coisas muito fedidas, tipo fezes, urinas, misturas, comidas vencidas, né, apodrecidas, e eles banhavam voltasse para o lugar e aquela mulher deixasse de ser histérica, deixasse de ficar nervosa, né? Então, porque eles achavam que quando ela estava histérica, o útero foi lá para a cabeça. E aí era assim que se tratava aquela doença. Vocês entenderem que não foi fácil descobrir as teorias que explicam o processo de doença na humanidade.
nessa época não existia anatomia, o homem não conhecia o corpo humano por dentro, né? E era assim que se tratava as doenças. Eram os curandeiros, os barbeiros, né? As pessoas que tinham ali, desenvolviam algum tipo de conhecimento, faziam os chás, faziam as poções, né? Benziam. Era assim que se tratava as doenças, né? Os males. E eles associavam muito às doenças com espíritos ruins, né? E era assim, porque não tinha nada que elucidava, né? Mas assim foi. Com o passar do tempo, a ciência foi entrando, veio a anatomia, né? E começaram outras teorias. Tem uma teoria, olha essa foto aí. Vocês estão vendo aí uma criança brincando e que tem um esgoto a céu aberto, né? Ah, tem uma teoria do processo saúde e doença, que é a teoria ambiental. Ela decorre das alterações ambientais. Então, quem propôs essa teoria disse o seguinte, envolvendo as teorias dos miasmas, de contágio, né? É fácil a gente olhar para essa foto e imaginar o quão exposta essa criança tá, por estar brincando ali, põe a adoecendo, né? Acaba levando a uma instalação de uma doença no corpo dessa criança. Mais para frente, veio um momento muito importante na história do processo saúde e doença, na nossa história, na história da humanidade. Essa teoria chama teoria da unicausalidade. Uni é um, causalidade é o que causa, né? Deixa eu só ver aqui o chat que eu fiquei curiosa. Qual que é o nome do filme? Ah, o Físico, que o Ricardo passou. O Ricardo, ele deve ter passado no semestre anterior, né? No final do ano passado. É um filme excelente mesmo, meninas. Conta um pouquinho dessa história, né? Então vamos voltar aqui. A teoria da unicausalidade, ela falava o seguinte: é um cientista muito famoso. Talvez vocês não conheçam ele, mas vocês conhecem alguma coisa que está relacionada a ele. O nome dele é Louis Pasteur. Ele é um cientista francês e ele, através de um microscópio, né, que ele desenvolveu, ele descobriu os micróbios, os vírus e bactérias. Então, foi um grande passo na saúde pública, né, quando Louis Pasteur ele descobriu os micróbios. É uma teoria que falou sobre. É a primeira vez que a gente falou sobre agente etiológico. Agente é uma pessoa, um ser, é alguém que faz uma ação, né? Ou alguma coisa que provoca uma ação. Etiológico é o que causa. Então, o agente etiológico significa o causador da doença. Não é a teoria, já vou adiantar, não é a teoria que a gente explica o processo saúde e doença hoje, mas ela foi extremamente importante para a produção de antibióticos, produção de vacinas, de remédios contra vírus e bactérias. Eu disse que talvez vocês não tinham ouvido falar de Louis Pasteur, mas vocês já ouviram falar do leite pasteurizado. O leite pasteurizado veio desse moço que vocês estão vendo aí na foto, desse senhor, desse cientista francês. O que é o processo de pasteurização? É um processo que é feito no leite para eliminar vírus e bactérias. Eles fazem um processo de fervura e congelamento, ou seja, eles levam o leite
a extremos de temperatura para matar todo tipo de bactéria, de vírus ou qualquer agente etiológico de alguma doença, né? Que faz a esterilização do leite. Por isso que eu falei para vocês, vocês iam conhecer, porque todo mundo já ouviu falar do leite pasteurizado, né? Mas aí isso não explicou todas as doenças. A gente precisou continuar estudando, porque às vezes, em algumas situações, algumas superfícies, algumas pessoas se identificava o agente etiológico, o bichinho, a bactéria e o vírus, mas não tinha doença. Quer um exemplo? Cárie. Nós temos cárie, nós temos bactéria na boca? Sim ou não? Sim, e muitas. Nós temos bactéria no corpo inteiro, praticamente, né? Na pele, né? Na boca. E isso não significa que a gente está doente. Isso não significa que a gente tem cárie ativa. Então, olha, essa teoria da unicausalidade do Louis Pasteur não explicaria, por exemplo, o fato de eu ter uma bactéria na boca, mas não ter uma doença, né? Então, a doença ela não é causada por um fator. Aí veio, depois dessa teoria, uma outra teoria, que é uma teoria da multicausalidade. Ela começou a explicar um pouquinho mais o processo de doença nas crianças e nos adultos, né, nas pessoas. Principalmente quando a gente pensa nas populações, no coletivo, entre as classes sociais. Então, a gente saiu de uma teoria da unicausalidade, que acreditava que a doença era causada por um bicho, por uma bactéria, por um vírus, e passou para uma teoria da multicausalidade. E o fato é que a gente começou a acreditar que esse processo saúde e doença são estados de um mesmo processo, composto por fator biológico, que está no nosso corpo, por fator econômico, por fator cultural, por fator social. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto também muito clássica, exatamente, Luciene, várias causas, são muitas causas que são responsáveis pelas doenças que acometem o ser humano hoje, né? Não é só uma causa. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto da história da cólera. Eu não sei se vocês já ouviram falar, cólera é uma doença, né? Uma infecção do trato intestinal, né? Ela comete o intestino delgado, mais especificamente falando, e o causador é uma bactéria. O sintoma clássico da cólera é uma quantidade muito grande de diarreia aquosa e que dura alguns dias e que desidrata e que mata a pessoa. A doença ela é transmitida principalmente através da água e de alimento de uma pessoa para outra, contaminada por fezes humana, né, com presença dessa bactéria. O fator de risco, como vocês podem imaginar, se ela é transmitida através de fezes, de mão, de alimento, de água contaminada por fezes que tem a bactéria, o fator de risco inclui, por exemplo, um saneamento ineficiente, insuficiente, escassez de água potável, água não tratada e principalmente pobreza. Então, veja, a cólera é um exemplo clássico de uma doença que ela não é acometida apenas por um fator causal. Se fosse só pela bactéria, se eu tiver contato, né? Se a bactéria está aqui, eu fatalmente teria doença. Mas se eu vivo numa casa, numa estrutura que tem saneamento básico, se eu lavo as mãos, se eu lavo alimento, a chance de se desenvolver a cólera já passa a ser menor, né? Hoje, a cólera é uma doença de notificação obrigatória, assim como, por exemplo, a tuberculose, a sífilis, o HIV, que é a AIDS, a Covid-19, né? Porque é uma doença de interesse de saúde público, porque ela comete grande parte da população. Então, a gente precisa notificar as autoridades sanitárias. Quem que é a autoridade sanitária? A vigilância sanitária, né? Que faz parte do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Só para vocês terem noção,
Aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, lá no Nordeste, houve uma epidemia mais ou menos entre os anos de 1991 e os anos 2000, com mais de 150 mil casos de cólera e 1.700 mortes de cólera aqui no Brasil. Uma doença que, em tese, ela é fácil de ser prevenida, né? E, felizmente, né, teve-se o controle por volta e a eliminação no ano mais ou menos 2000. A gente ainda tem casos de cólera, né, mas são casos isolados e contraídos de outros países que foram registrados nesses últimos 15, 20 anos. Em 2010, depois teve um evento lá no Haiti, um furacão muito importante que teve lá. No Haiti também, depois disso, teve uma epidemia de cólera, que levou a mais de 3.000 mortos lá, né? E é um país relativamente pequeno. E levou essa doença para os Estados Unidos de novo, para a República Dominicana. É isso daí. Só para vocês terem uma ideia também, em 93 foi declarado, né, foi anunciado que o Brasil era o terceiro país no mundo com mais casos de cólera. Só perdia, né? Só era superado pelo Peru e pelo Equador, segundo a Organização Mundial de Saúde. E é uma doença que já teve 6 pandemias, igual a gente está vendo essa pandemia do Covid agora, que atinge o mundo inteiro ao mesmo tempo, né, no mesmo período curto de tempo. Ela já teve 6 pandemias, entre 1817, quando teve o primeiro surto, a primeira pandemia, quando se descobriu a cólera. A cólera nasceu lá na Índia, né? Até por volta de 1923, foram os relatos dessas 6 pandemias. Então, veja, a cólera é um exemplo clássico que a gente pode ver de uma doença multicausal, né? Envolve fator biológico, envolve fator econômico, envolve fator cultural e fator social, né? Tem uma outra teoria. Essas teorias que eu estou falando, elas não são sequenciais, tá? Tirando aquela primeira lá, teoria mística, né? Que antes da gente conhecer a anatomia humana, essas teorias foram teorias que foram acontecendo e não necessariamente derruba uma, começa outra, né? Tem uma outra teoria que é a teoria da determinação social. A teoria da determinação social, ela fala o seguinte: é uma corrente de pensamento que acredita que a sociedade, nós, nos organizamos, a forma como a gente se organiza, como a gente se insere na sociedade, é que determina a condição de adoecimento das pessoas. E aí, olha aí essa foto. É uma imagem de uma casa com condições precárias de higiene, de saneamento básico, né? E essa teoria da determinação social fala isso. A maneira como nós nos organizamos, como a gente mora, como a gente trabalha, como a gente se relaciona, é que determina as nossas condições de adoecimento. E aí, as pessoas que acreditam nessa teoria, né, que defendem essa teoria, elas chegam até a falar assim: olha, por que tratar as pessoas numa unidade de saúde se depois eu vou devolver essas pessoas para as mesmas condições que fizeram essas pessoas adoecer? Então, às vezes, uma pessoa tem uma disenteria, né, tem uma diarreia, mora aí nessa casa. Ela vai, interna numa unidade de saúde, recebe tratamento, recebe hidratação, mas depois ela volta para a mesma condição, para a mesma casa que fez ela adoecer, né? Então, essa é uma das teorias. Então, veja bem, essas são algumas teorias que explicam as doenças. E tem também os modelos, né? Modelos que explicam a doença. Do lado aqui esquerdo da tela, vocês estão vendo um modelo, olha lá, um modelo epidemiológico, que tem o fator causal, que é essa caixinha vermelhinha, ou seja, ali dentro está o bicho que causa a doença,
a bactéria, ou o vírus, ou o fungo. E aí tem, então, o agente, né? O hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O corpo que vai adoecer e o meio ambiente que vai favorecer essa doença. Então, esse é um modelo muito clássico de explicar a evolução, né? A causa de uma doença. Mas do lado desse modelo, tem um modelo de campo de saúde, que é esse modelinho do lado que vocês estão vendo aqui. É um modelo que ele é mais amplo para explicar por que a gente adoece. Ele é mais amplo e ele é mais convincente. É um modelo que a gente utiliza mais hoje. Ele não só considera o fator causal, que é o bicho, que é a bactéria, que é o vírus, que é o fungo, mas ele considera também os serviços de saúde, ele considera o ambiente, ele considera o ar, considera o estilo de vida e considera também o nosso fator genético, né? A nossa biologia. E aí nesse quadrinho aqui eu trago, né? O importante é saber e reconhecer essa abrangência, né? E a complexidade das causas das doenças. Saúde e doença não são estados parados, isolados, né? Não está a saúde num cantinho e a doença está no outro, de causa qualquer. Não. A gente não tem saúde e doença por acaso. E a gente não tem saúde e doença por um fator só. São vários fatores na nossa vida que determinam o nosso estado de saúde e de doença, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí é um Professora, modelo. Oi, Jaqueline. você se importa em deixar, por favor, mais 30 segundinhos no outro slide? Sim, deixa eu voltar lá. Pera lá. Tá, muito obrigada. Nada. Então, olha lá. Esse daí, então, são os modelos explicativos do processo saúde e doença. De um lado, a gente tem o modelo epidemiológico, que tem o fator causal, né, que considera o agente, o hospedeiro que é agente e o meio ambiente que vai favorecer a doença. E do lado direito, aqui para nós, né, de frente para a tela, a gente tem um modelo mais amplo, que é o modelo campo de saúde, que não considera só o bichinho, né, da doença, considera também o ambiente, o ar, o estilo de vida, a biologia, o sistema, né? Posso passar, Jaqueline? Já deu para você Pode copiar? sim. Muito obrigada, viu? Beleza. Esse diagrama aí é um diagrama muito famoso e eu vou contar uma coisa para vocês. Quem for prestar concurso na área de vocês, se for em algum sistema público, tipo na prefeitura, na UFO, no estado, qualquer concurso para trabalhar como profissional da saúde, a chance de vocês terem uma questão que fala sobre os determinantes sociais de saúde, ela é altíssima. Vou contar por vários motivos. Vou contar um que é segredo mesmo. Por exemplo, professora Juliana, por várias vezes eu já fui convidada para fazer questões de prova. Questão de prova de prefeitura para técnico em saúde bucal. Aí eles convidam professores para fazer questão. E quando eu sempre avalio assim, quem é que está fazendo esse concurso? É para quê? É para um técnico em saúde bucal que vai atuar onde? É no Sistema Único de Saúde? Ok. Então, eu tenho na minha cabeça algumas coisas que eu acho que são importantes que um técnico em saúde bucal que vai atuar no Sistema Único de Saúde precisa saber. Então, eu vou contando para vocês durante as minhas aulas várias coisas, né? Sobre as legislações, sobre a SUS,
sobre a lei nossa que rege a nossa profissão, enfim, da aula de hoje, se eu fosse fazer uma questão da nossa aula de hoje para um concurso público, eu faria desse slide que vocês estão vendo aí. E não só eu, com vários formuladores de provas de concurso e de ingresso. Porque é um slide que, uma imagem, né, um diagrama muito importante em saúde pública. Ele fala sobre os determinantes sociais de saúde, né? A gente sabe, quem desenhou esse diagrama, né, esses autores que vocês estão vendo aí, em 1991, vou contar mais segredo, viu, Renata? Eu falei outro dia, acho que a Ana Laura que lembrou. Teve um concurso, se eu não me engano, ano passado, eu não lembro exatamente quando foi. Gente, o que eu peguei, a lista foi um concurso para técnico em saúde bucal do Hospital Odontológico, se eu não me engano. E esse concurso, que eu peguei o resultado do concurso, gente, deu uma alegria tão grande. Eu cheguei a printar o resultado e coloquei lá no grupo, né, dos professores, coloquei no grupo da escola técnica, no grupo dos alunos, porque eu falei, gente, está parecendo que os aprovados nesse concurso eu estava lendo a nossa lista de chamada de frequência da nossa sala de aula. Tinha tanto aluno nosso, mas tanto aluno nosso, eu não lembro se foi da prefeitura, eu acho que foi da prefeitura. Mas enfim, é sempre uma alegria muito grande. Vocês, quando vocês saem, às vezes até antes de sair, vocês prestam um concurso e vocês não imaginam quanto vocês estão preparados para esses concursos daí, né? Eu vou contando, tá, Renata? Um monte de segredinho. Tudo que eu sei, eu conto. Agora, deixa eu contar outro segredo. Eu nunca faço prova para o local que eu trabalho. Isso não pode. Tá? Então, por exemplo, se tiver uma vaga dentro da escola técnica, professor, eu não posso fazer, né? Porque tem uma relação de proximidade. Mas eu já fiz muito para a prefeitura, para a universidade, né? Outras cidades aqui próximo. Mas eu vou contando. Mas voltando então para o assunto aí da nossa aula. Esse diagrama, que foi desenhado em 1991 por essas duas pessoas aí que estão vendo, que vocês estão vendo aí na tela, eles pensaram exatamente assim. A gente sabe que existem grupos da população que são mais saudáveis que outros. Existe mesmo. Olha aqui, olha o Covid. Essa semana mesmo, alguém me falou assim para mim, Juliana, uma pessoa que eu conheço era o marido e a esposa. A esposa adoeceu com Covid, o marido cuidou, o marido ficou junto na mesma casa, cuidando, o marido teve contato e não adoeceu. Como que explica isso, né? E assim como é o Covid, é para um punhado de coisa. Vamos pensar uma gripe comum, né? Lá, ó, a Milena tá contando, aconteceu isso aqui, eu tive Covid e meu esposo não. E tava junto, né, Milena? Tá na mesma casa, por mais que ele, no momento que a gente descobre, né, a gente tenta o isolamento, mas tá ali na mesma casa, né? A Lohane tá dando outro exemplo aqui, né? Eu e minha mãe tivemos, meu pai e meus irmãos não. Então é isso, olha aí, são exemplos clássicos. A gente sabe que alguns grupos da população são mais saudáveis que outros. Se a gente deixar de lado a desigualdade de adoecimento de acordo com faixa etária e diferenças ocasionadas por doenças específicas de cada sexo, a gente sabe que algumas doenças acometem mais mulheres do que homens, mais crianças do que adultos, ou mais adultos do que crianças, acometem mais idosos, né? A nossa atenção e voltar a nossa atenção para o cruzamento e relacionamento de informações, aí a gente vai evidenciar diferenças que são ocasionadas por desigualdades. O que eu quero dizer é o seguinte: ao contrário de outras doenças, algumas desigualdades às vezes são injustas e inaceitáveis. Por isso, elas são denominadas iniquidades. Quando a gente fala assim, é uma desigualdade tão
injusta que a gente qualifica, a gente caracteriza essa desigualdade como iniquidade. É uma desigualdade que a gente não aceita. Um exemplo de iniquidade é um nome comprido, né? Complexo até da gente falar, mas eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender o que é iniquidade. É a probabilidade 5 vezes maior de uma criança morrer antes de alcançar o primeiro ano de vida por ter nascido no Nordeste do nosso país e não no Sudeste. Isso é iniquidade em saúde. É diferença. Só pelo fato dela nascer no Nordeste, ela tem chance de morrer 5 vezes maior do que uma criança que nasce aqui na nossa região. É triste, não é? Vamos dar outro exemplo? A chance 3 vezes maior de uma criança morrer antes de chegar aos 5 anos de idade pelo simples fato da sua mãe ter 4 anos de estudo e não 8. É verdade. Isso é uma iniquidade em saúde. Existe uma chance 3 vezes maior de uma criança morrer antes dela completar 5 aninhos de idade, pelo simples fato da sua mãe ter menos que 4 anos de estudo e não menos que 8 anos de estudo. Hoje de manhã eu participei de uma banca de mestrado, ontem também, e que uma das candidatas que estudou, ela estudou letramento em saúde. Sabe o que é letramento em saúde? É saber ler e interpretar em saúde. Desde ler, por exemplo, uma bula. Uma pessoa que tem letramento em saúde é uma pessoa que sabe ler uma bula e interpretar. É uma pessoa que sabe ver a televisão e receber uma informação de como se prevenir a uma doença. Então, as pessoas que têm letramento em saúde, elas têm mais chance de sobreviver, elas têm mais chance de não ter doenças, várias doenças, né? Isso é muito triste mesmo. Então, as relações, né, que determinam a saúde e a doença, elas são mais complexas, né? Os determinantes sociais em saúde que esses autores falaram, olha lá, lá no centrinho, nessa bolinha, tem idade, sexo e fator hereditário. Isso aí não tem jeito, a gente nasce, né? A chance de uma pessoa ter um AVC, né, ou um derrame cerebral na fase idosa é maior do que na infância. É um fator que está ligado à idade, né? Tem doenças que acometem mais crianças do que o adulto. Tem doenças que acometem mais mulheres ou doenças que acometem mais homens. Tem doenças que são hereditárias, eu carrego comigo, né? Então, isso está lá na bolinha, lá no centro. Agora, vamos um pouquinho mais para cima. Em cima desses fatores que estão na bolinha, tem estilo de vida dos indivíduos. É a minha decisão de fumar ou não fumar. É a minha decisão de beber ou não beber. É a minha decisão de fazer atividade física ou não. Eu posso até ter predisposição a ter diabetes, por exemplo. Mas se o meu estilo de vida for adequado, eu não vou desenvolver diabetes. Então, a gente hoje nem pode falar assim, a mãe teve diabetes, a chance da filha ter diabetes é alta. Não. Ela tem chance, ok, ela tem chance, porque ela tem uma história genética. Mas se ela tiver um estilo de vida que é favorável, ela não vai desenvolver a doença, né? Então, vamos lá. Vamos subir outro degrauzinho. Acima do estilo de vida dos indivíduos, tem as relações sociais e comunitárias. A forma como a sociedade se organiza determina as doenças, né? A forma como as políticas elas acontecem para proteger, saneamento básico. Aí a gente já entra na outra escadinha, olha a outra escadinha.
vocês vão concordando comigo que isso ajuda ou não a nossa saúde ou doença. Olha lá, a produção agrícola de alimentos, a nossa produção agrícola, gente, hoje, ela aumentou em escala muito alta. Por quê? Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas morando na Terra. Não dá mais para a gente conviver com a agricultura familiar apenas, né? Porque a agricultura familiar, ela não conseguiria por ela só, talvez, produzir comida em escala para todo mundo. E aí, como que a gente consegue produzir muito alimento? Na agricultura industrial. E aí, quando você planta uma fazenda inteira de soja, de milho, de café, de arroz, de feijão, para evitar que as pragas acometem esse alimento que está sendo produzido ali, começa a colocar o que nesse alimento, nessa plantação? Para Agrotóxico. evitar. Agrotóxico, muito bem, Jaqueline, agrotóxico. Então, aí começa também a fazer os nossos alimentos, eles começam a passar por modificações genéticas. Gente, hoje a gente tem melancia quadrada, porque é mais fácil carregar no caminhão. Vocês sabiam disso? A gente tem melancia sem semente. A gente tem milho amarelo, que é o padrão. Mas a gente tem milho roxo, a gente tem milho enriquecido com isso. Sem falar que tem o ano inteiro, né? Sem falar o que, Jaqueline? Repete. Que tem o ano todo, não é mais só em Tem, questão de época. exatamente, Jaqueline. Eu ia falar isso, sem falar que a gente consegue produzir o milho em janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Antigamente, não tinha aquela coisa de dezembro ser a época que a gente comia muita manga, porque novembro, dezembro, no final do ano é a época que dá manga, porque é da natureza. Hoje a gente tem, para produzir o suco de manga da caixinha, precisa ter manga o ano inteiro, senão como que vai produzir um suco de manga em pleno fevereiro, março, abril? Por quê? Porque tem produção de manga o ano inteiro. E para ter produção de manga o ano inteiro, é modificado geneticamente, é também colocado muito agrotóxico, é induzido o crescimento. Gente, é difícil a gente falar isso, mas quando a gente coloca um alimento na boca, a gente às vezes não sabe o que a gente está comendo, né? Por isso que a gente sempre fala, quando vai escolher uma fruta, procura sempre a fruta da época, né? Ela é mais docinha, ela é maior, ela é mais vistosa, né? Ela também tem menos agrotóxico, né? Quanto mais a gente puder ter na nossa casa, no nosso cantinho, né? Um vasinho que seja, alguma coisa para produzir uma folha, é pouquinho, mas dá. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou num cantinho de terra pequenininho aqui em casa, eu plantei uns 10 pezinhos de alface. Elas são pequenininhas, elas não dão aqueles pezão grandão, mas é suficiente para gente. Eu raramente compro alface, porque eu tenho aqui. Aí na hora que um pezinho tá morrendo, eu vou e planto outro, né? E assim a gente vai. É pouquinho? Mas está ali. Eu tenho certeza que não tem agrotóxico. Agora, a gente consegue fazer isso com todos os alimentos? Não, não consegue. Né? Não dá para a gente produzir tudo e colher tudo e comer tudo, né? Dessa forma. Mas, voltando ali para o nosso quadradinho, olha, a gente estava lá dentro da bolinha que a gente fala da idade, do sexo, fator hereditário. Em cima disso tem estilo de vida, depois tem relações sociais. O de cima é produção agrícola, educação. A educação interfere. Gente, mortalidade materna é um indicador de saúde extremamente importante em saúde pública. A gente mede até o índice de desenvolvimento de uma comunidade pelo número de mulheres grávidas que morrem. E a mortalidade materna, ela está vinculada muito fortemente
à quantidade de anos que essa mulher estudou. Que quando ela estuda, ela exige mais um serviço de saúde, ela vai lá numa unidade de saúde, ela chega lá e fala, olha, eu estou passando mal, não estou bem, quero atender. Aí a pessoa lá, o porteiro ou quem for fazer o primeiro acolhimento, fala assim, não tem vaga. Ela sai dali, ela vai no Ministério Público, ela faz uma denúncia, ela vai na ouvidoria, ela lá mesmo, ela exige, ela articula, ela fala, né? Olha nós que somos profissionais da saúde, se a gente for num serviço de saúde e não receber aquilo que a gente espera, a gente vai, de alguma forma, vai saber exigir. Diferente de uma pessoa que às vezes não teve estudo, né? Ela vai entender aquilo como um não e pronto. Igual uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela falou assim, tem 5 anos que o meu nome está na lista do ultrassom. É um ultrassom abdominal. Aqui no SUS, aqui em Berlândia. E é uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. E ela talvez, por essa percepção, não vai exigir de alguém. Ela não sabe que tem alguém que possa defender ela. Ela não sabe que existe uma ouvidoria, ela não sabe que existe um Ministério Público. Às vezes ela não tem argumento para poder exigir isso lá na unidade de saúde. E à medida que a gente tem um pouco mais de estudo, a gente sabe articular, né? O nosso ambiente de trabalho, as nossas condições de vida, o desemprego, água, esgoto, são fatores também que vêm determinando a nossa saúde. E por último, lá em cima, tá as nossas condições socioeconômicas, cultural e ambientais gerais. Então veja o tanto que é complexo e o tanto que é grande as causas, né? A quantidade de causas que podem determinar a nossa saúde e a nossa doença. Para quem um dia pensou, né, que a nossa saúde, nossa doença era determinada lá no começo, aquela teoria lá que a gente falou, a teoria mística. Ah, a mulher chegou histérica, vamos fazer aqui um banho, né, de uma solução aqui que fede na cabeça e um banho que cheira no pé, para que o útero volte para a posição normal. Era a forma que se explicava a doença. Hoje a gente sabe que, na verdade, para uma pessoa adoecer, tem muito fator envolvido. Né? Uma pessoa para adoecer, não vamos pensar só nas doenças clássicas, não? Como a gente deu o exemplo aqui do Covid. Vamos pensar uma doença, depressão, ansiedade que é doença, né? Tem CID, tem Código Internacional de Doença. As pessoas são afastadas por depressão, pessoas morrem por depressão, pessoas adoecem, né, por depressão. Uma pessoa ter depressão tem um punhado de fator. E a gente pode olhar para essa foto aqui e falar de uma quantidade muito grande de fatores relacionados à depressão que a gente teria aqui. Olha lá, desemprego é um, idade é outro, ambiente de trabalho é outro, educação, não é verdade? Vamos pensar outra doença. Dá um exemplo aí no chat, fala uma outra doença para mim. Qualquer doença, escreve aí uma. Lindamar está escrevendo, vamos ver que doença que ela vai pôr. HIV? HIV, Jaqueline deu HIV, AIDS, olha lá. Tem muitos fatores que a gente olha aí, ó, condições socioeconômicas, estilo de vida, habitação. Tem um punhado de fator aí, ó, que está relacionado. HIV não é só um vírus, é estilo de vida, é relações sociais, comunitárias, né? E vamos dar outro exemplo aqui, diabetes. Olha, tem fator, por exemplo, hereditário, carrega. A diabetes ela é carregada geneticamente falando, mas não é só isso. Estilo de vida está relacionado diretamente com o diabetes. Condições de vida está relacionado. Outro exemplo que eu lembrei agora mesmo, que eu queria falar, que era um exemplo bom. Ah, esqueci. Câncer, exatamente, Renata, era câncer. É um problema de saúde pública. Tem fator genético? Tem fator genético. Tanto que o médico pergunta assim, quando a gente vai fazer uma mamografia. Tem alguém na família que já teve câncer de mama? Por que dessa pergunta? Ela não está ali à toa. Quando a gente vai fazer a mamografia, a gente tem que responder um questionário com um monte de pergunta. E uma das perguntas é essa.
Tem casos de câncer de mama na família, porque o fator genético é um fator importante para câncer de mama. Mas não é só isso. Por exemplo, estilo de vida, fumo, cigarro, já está provado que hábitos, estilo de vida está relacionado com o câncer de mama, por exemplo. Câncer do trato intestinal, né, do trato gastrointestinal, está relacionado com estilo de vida também, né? Hábitos alimentares, isso, pressão alta, hipertensão, isso mesmo, todas as doenças, todas, isso, câncer de pulmão por fumar anos, está relacionado não só com fator genético, mas também com um estilo de vida, né? Então, um monte de doença. Aliás, todas as doenças, quando a gente cita a doença, a gente consegue encaixar nesse diagrama aí tão famoso. Tá vendo? Como que é fácil pensar uma questão de concurso olhando para esse diagrama? Eu dei N exemplos aqui, né? Que a gente poderia abordar uma questãozinha sobre isso daí. Bom, são 8h18, a gente já chegou no nosso limite. Por mim, eu continuaria falando mais um punhado aqui. Mas respeitando o nosso horário, né? E a nossa disposição também de ficar em frente a uma tela, a gente vai parar hoje. História natural da doença é o assunto da nossa próxima aula. Então, eu vou voltar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu queria que colocasse aqui. Pode abrir o microfone também. Enquanto eu vou só abrindo aqui o portal docente, para eu já poder fazer a nossa chamada. Diário eletrônico, organização do processo de trabalho, frequência, tá bom. Deixa eu voltar lá. Juliana, eu tirei a chamada aqui, qualquer coisa. Ah, tá. Uhum. Eu vou fazer aqui também, que aí a gente faz das duas formas. Ju, Oi. boa noite para todo mundo, tudo bem? Oi, Samara, tudo bem? Terminou a aula mais cedo lá e eu resolvi entrar aqui. Tá. Tem gente de aniversário hoje, você tá sabendo? Nós falamos, eu agora. Então tá bom, que eu falei assim, não, deixa eu chegar lá no finalzinho pra gente poder conversar. Não, então tá. Tá bom. Não falaram pra vez aqui, Samara. Eu, inclusive, até ia propor que a gente pudesse abrir os microfones agora, cantar parabéns para Isso, eu topo. Eu topo. Vamos abrir, gente? Não é E ela tem que abrir a câmera para a gente poder ver o ela abrir a câmera agora. Agora eu quero ver se ela tá de pijama ou não. Ou se ela tá prontinha para a festa esperando. Vamos ver. Verdade. Porque eu não tinha jeito de eu entrar hoje porque tinha aula, senão eu tinha substituído ela para ela poder ir comemorar. Ah lá, sempre tem uma pagodeira na turma. A Keila já está propondo fazer um pagode. Eu tô dentro, Keila. Eu sou a mais pagodeira de todas, eu acho. Gente, todo mundo abrindo áudio. Pode abrir. Vamos colocar esses microfones tudo ativos, gente. Aê, Jaqueline, Ana Rosa. Não, nós temos várias parcerias, não várias. E a gente está pensando em bem reduzida. Aí, ó, Mara. Mais alguém consegue abrir? Olha, nós temos essa ideia também. Jaqueline, Regina. Deu certo? Deu certo. Quem perguntou aí, ó, tá ouvindo. Vamos cantar parabéns, então? Quem tá aqui com o áudio ligado? Bora lá. Porque eu não tô pisando aí. Parabéns pra
Viva Ana Laura! Ana Laura, tudo de bom. Muitas felicidades. Não. Vixe, Maria, foi uma microfonia. É bom Beijo, que a gente Ana, testa. tá linda. Obrigada por tudo sempre. Beijo, obrigada. Aê, gente, ótimo. Vamos bagunçar a aula um pouquinho, né? Então, vamos lá. Eu abri aqui o portal docente. Eu vou fazendo a chamada. Se vocês não conseguirem abrir o áudio, aí eu venho aqui no chat para ver, tá? E aí vocês falam presente para mim. Então, vamos lá. Hoje é dia 25, né? Abadia. Então, vamos ver. A Abadia tá aí. Só não sei se ela tá. Agora eu vou pegar quem é que tá na aula e não tá. Abadia, não te ouvi. Tá ótimo. Alice, tá aí? Alice não tá hoje, né? Realmente não tá. Então, deixa eu pôr aqui. Presente, professora. Abadia aqui. Tá? Abadia. Tá bom. Alice. Ouviu agora, né? Agora eu ouvi. Dia 25. Então, a Alice realmente faltou. Deixa eu só ver aqui. Depois da Alice, Ana Rosa. Tá aí, Ana Rosa? Presente, professora. Presente. Depois da Ana Rosa, Andréia Alves. Andréia Alves tá aí. Ela tá de microfoninha ali, presente. Isso. Depois, Andreísa Fernanda. Presente. Isso. Ai, que bom ouvir a vozinha de vocês. Estou adorando fazer chamada. Andreísa. Depois, Ana Luísa Geraldo. Ana Luísa não está. Depois eu vejo também, gente, que talvez ela entrou em algum momento da aula, tá? Então, antes de eu salvar aqui, eu vejo lá no histórico para ver se ela esteve em algum momento. Mas aí, quem tiver com o microfone aí, vai me falando. Bom, depois da Ana Luísa, Ana Paula da Silva. Ana Paula da Silva não está aqui nesse momento. Então, Ana Paula faltou. Depois é Atina ou é Atina? Me conta. Atina, presente. Atina, presente, Atina. Depois, Cláudia Alves. Presente, professora. Lindeza. Tá bom. Depois da Cláudia, Cristiane Ferreira. Cristiane não tá aqui. Então, peraí, deixa eu voltar lá no portal. Cristiane, não. Depois eu olho para ver se ela teve em algum momento. Depois da Cristiane, Jéssica. Jéssica não está aqui. Jéssica. Depois, Elcivone. Elcivone tá. Já tá digitando ali, já viu, Elcivone? Muito bem. Depois, Ellen Bispo. A Ellen tá aí. A carinha dela tá aqui. Vamos ver só se ela vai responder ali. Mas eu já vi, Ellen, que você tá aqui. Depois, a Evelyn Karen. A primeira Evelyn Karen. Tá aí também. Não sei se ela tá... Aí, tá mexendo no microfone, já te vi, Evelyn. Depois a Evelyn Marques. Presente. Isso, a Karen tá aí. A Evelyn Marques é que eu não estou vendo ela aqui. Evelyn Marques. Isso. Fernanda Felipe. Não está.
Fernanda não está. Depois, Franciele Alves. É só eu falar aqui. Isso, já te ouvi, Franciele. Ah, não, você é a Luciene, né? A Franciele está digitando. Franciele está aí. Depois, o Igor. O Igor, eu não tenho visto ele na aula. Vocês não têm notícia dele, não? Vamos lá, Igor. Depois do Igor, a Jaqueline. Presente. Muito bem, Jaqueline já pegou a manha aí do liga e desliga. Depois a Keila. Keila também estava aí. Tá com o microfone lá. Presente, querida professora. Depois da Keila, a Lauana. Deixa eu ver, Lauana. Lauana não está aqui na nossa listinha. Deixa eu colocar aqui, depois eu confiro. Lauana. Depois, Laine. Laine também não está. Então, Laine também não. Depois a Leopoldina tá, que eu vi. Ela se manifestou aí várias vezes, já está escrevendo. Depois da Leopoldina, Lidiane. Isso, Leopoldina. A Lidiane, ó, tem até duas Lidiane aqui. Lidiane Aparecida, tá aí. Tô vendo, Lidiane, que você tá aí. Depois a Lindamar também estava presente, né? Na aula, isso. Depois da Lindamar, Loana também interagiu. Eu vi você, Loana. Depois da Loana, a Loi. A Loi também estava, acho que ela até escreveu aí. Ela não tá agora, mas ela estava, não estava, gente? A Loi? Ou eu estou enganada? A Lidiane está presente. Talvez eu esteja enganada, então. Eu vou colocar aqui a falta para ela. Depois a Lohane. Aê! A Loi estava. Então vou tirar a falta, mas é muito ver. Tá. A Lohane está aí, já ouvi a vozinha. Vou tirar a falta aqui da Loi. Depois da Lohane, Luandra. Nossa, Luandra professora, tá aí. a hora? Agora. É isso mesmo. A Luandra. Depois da Luandra, a Luciene. Luciene tá aí. Ok. Depois a Mara Rúbia. Mara Rúbia tá aí. Presente, professora. Isso. Depois da Mara, Mariana Vieira. Mariana não está. Mariana Vieira. Depois Matheus Vinícius. Também não. Depois Milena. Milena estava aí. Milena Mendes está aí, já está escrevendo. Depois da Milena, Mirena. Também está aí. Isso. Depois da Mirena, a Miriam. Acho que a Miriam estava também. Presente. Isso. Depois da Miriam, Natália Cruz. Natália Cruz está aí, já está escrevendo. Depois da Natália, Patrícia. Patrícia Primo está aí também, já está escrevendo. Rayane. Rayane não. Será que a Rayane estava? Depois eu checo lá. Estamos acabando. Depois da Rayane, Regina Célia. Presente, Regina professora. Legal, Presente. Regina. Depois a Renata.
Renata tá aí também. Depois a Tarfitiane. Presente, professora. Oi, Tarfitiane. Depois Oi. a Tainara e a Thaís. Tainara tá e a Thaís também. Muito bem, gente. Demorou um pouquinho, mas foi bom ouvir vocês. Descontar um pouquinho o tempo que a gente ficou esperando para começar a aula. Meninas, então, só dar um recadinho. Tem gente mesmo ouvindo um pagodinho lá atrás. Deve ser a Keila, certeza. Eu vou tentar colocar para vocês a atividade. Estou ouvindo um pagodinho aqui. Tô vendo. A atividade da semana passada e vou pedir, por favor, para vocês repetirem. Eu vou tentar ver com a Aline a forma certinha, a Ana Laura também vai me ajudar. A forma certinha, qual foi o instrumento que ela colocou, vocês vão digitar direto lá no Google, tá? É uma atividadezinha que vale 5 pontos. Desliga o áudio, meu Deus! E aí depois, até amanhã eu já consigo colocar para vocês, tá bom? Boa noite para todo mundo, um beijo e até semana que vem, tá bom? Boa noite, parabéns, Ana Laura. Tchau, parabéns, Ana Laura. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelos parabéns, fiquei muito feliz. Boa noite para todos, então.